E para falar justamente sobre a previsão do tempo para hoje e nos próximos dias também, com destaque para a chuva justamente no sul do país, nós convidamos agora a especialista em meteorologia, Maria Clara Sasaki. Bom dia. O que nós podemos esperar justamente do tempo para os próximos dias? Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Olá, muito bom dia, Marcelo. Bom dia também, Lívia, e a todos que nos acompanham. Olha, a gente tem uma condição aí de bastante instabilidade agora no centro-sul do Brasil. Temos, neste momento, muitas nuvens pelo sudeste, pelo centro-oeste do país, e isso acaba favorecendo aí a condição de chuvas intermitentes, chuvas a qualquer momento. Os meteorologistas da Tempo OK estavam conversando agora cedo sobre essa condição aí para o fim de semana, e ainda há expectativa, né, para volumes muito elevados, principalmente hoje, na faixa litorânea, ali no leste de Santa Catarina, leste do Paraná. Cidades que já foram atingidas por chuvas muito volumosas podem registrar mais uma vez acumulados bem elevados na tarde desta sexta-feira. Então, ainda muita instabilidade, muita condição de chuva, tanto aqui pegando áreas que já foram atingidas da região sul, como São Paulo também e áreas do centro-oeste. Marcelo. Maria Clara, a gente entrevistou agora há pouco a prefeita de Balneário Camboriú e ela falou que numa manhã choveu mais de 200 milímetros, sendo que para o dia estavam previstos menos de 40 milímetros. Eu sei que é difícil a gente bater o martelo em relação ao que virá de chuva nessa sexta-feira. Teremos chuva, ela falou, você confirmou, mas o volume dá para pelo menos se aproximar de algo que realmente possa vir a ocorrer? Olha, Lívia, algo que aconteceu como ontem, por exemplo, ontem foi uma situação muito extraordinária. Nós tivemos toda a chuva do mês acontecendo em um curto período de tempo, em menos de 24 horas. Isso é algo que não é normal, né? É extremamente difícil de acontecer uma situação dessa. Então, repetir o que aconteceu ontem é difícil. Só que as cidades estão muito encharcadas, tem um volume de água ainda que não escoou nos municípios. Qualquer chuva é uma preocupação para a faixa leste de Santa Catarina e também do Paraná. Os acumulados, mesmo que sejam 20 milímetros, 30 milímetros, que aconteçam aí ao longo desta sexta-feira, além de prejudicar, né, o trabalho das equipes que estão na rua, ainda acabam segurando um pouco mais, por mais tempo, aí essa água que está né, presa aí nas cidades, que não conseguiu escoar. Então, tem uma chance de chuva volumosa, os modelos mostram, né, que tem essa possibilidade. A condição é muito semelhante à condição que tínhamos ontem, essa circulação de ventos úmidos do mar, temperaturas mais elevadas, e isso acaba favorecendo a formação das nuvens de chuva. Então, por isso, não está descartado os transtornos, mesmo que os volumes que aconteçam hoje não sejam tão elevados como os que aconteceram ontem, Lívia. Maria Clara, nós conversamos em dezembro para fazer uma reportagem. Eu me lembro que, para traçar uma expectativa para 2025, depois de um ano muito seco que nós tivemos em 2024, você me dizia o seguinte: haverá muita chuva, né, temperaturas inclusive mais baixas, inclusive em razão, e não haverá ondas de calor. Nesse momento agora que estamos no verão, há alguma surpresa? Houve alguma alteração, Laninha? Olha, nós tivemos a confirmação do Laninha, né, Marcelo? A gente já vinha com essa expectativa de um Laninha de fraca intensidade se formando aí, né, se configurando entre o final do ano passado e o início deste ano. Acabou se confirmando, né, a ocorrência deste Laninha. É um Laninha que influencia pouco as condições do tempo aqui no Brasil. Nós tivemos um excesso de chuvas aí na metade norte, que está relacionado, né, com esse padrão de Laninha, mas agora a gente já vê a chuva retornando para a metade mais ao sul. Então, o corredor de umidade já posicionado aqui na altura do sudeste, do centro-oeste, e tivemos um período aí com temperaturas muito elevadas que acabou atingindo áreas do estado de Mato Grosso do Sul, interior também dos estados da região sul do país. Mas, como a gente vinha mencionando, esses períodos não serão tão duradouros como os que aconteceram em 2023 e também em 2024. Nós tivemos 3, 4, 5 dias aí no máximo de temperaturas mais elevadas, e agora a gente já vê a umidade voltando e a temperatura já suavizando novamente. A tendência aí para os próximos meses, até pelo menos o mês de março, é que a gente ainda tenha uma condição de temperaturas entre a média e levemente acima da média, mas com poucos extremos, poucos dias com temperaturas muitíssimo elevadas. Não que elas não devam acontecer, elas podem acontecer, mas não por um longo período de tempo. A umidade ela acaba voltando e controlando um pouco mais a situação, Marcelo.
Para a gente fechar, Maria Clara, queria uma perspectiva, uma previsão, não só para sexta-feira, mas para esse fim de semana, para o Brasil todo, destacando São Paulo, que teve chuva muito forte também nesta quinta-feira. Milhares de residências ficaram sem energia, como sempre, mais uma vez. O que você destaca para a gente? Olha, Lívia, fim de semana de verão, viu? A gente tem essa umidade, como eu mencionei, passando aqui pelo sudeste do Brasil. A chuva deve atingir tanto o capital como o interior do estado de São Paulo hoje, nesta sexta-feira, seguindo também no fim de semana. São pancadas que acontecem principalmente à tarde. A temperatura fica mais elevada, aquela sensação de tempo abafado ao longo do dia, termômetros passando de 27, 28 graus em São Paulo, metade sul de Minas Gerais. E aí sim a gente tem as pancadas de chuva de fim de tarde que podem provocar transtornos. Hoje é algo mais semelhante ao que aconteceu ontem. Então tem bastante umidade ainda, chuvas mais constantes, né? Aquela chuva frequente, não tem tantas trovoadas, não tem tantas rajadas de vento. Mas no fim de semana a situação é um pouquinho diferente. As pancadas de chuva elas podem inclusive vir acompanhadas por granizo, por rajadas de vento e por bastante trovoadas. Agora, algo que vale destacar bastante para o fim de semana é a temperatura no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, no sábado, podemos ter 37 graus de temperatura máxima e no domingo 35. Isso porque a umidade está toda concentrada aqui no estado de São Paulo e devemos ter aí esse fim de semana de temperaturas mais elevadas no Rio de Janeiro também. Centro-oeste e norte do Brasil, chuva a qualquer momento, risco de temporais em Mato Grosso do Sul e no Nordeste, que foi uma região que sofreu bastante também, com chuvas muito volumosas. Nós vimos agora há pouco cidades, né, que sofreram com alagamentos, com deslizamentos na Bahia. Agora essa condição é um pouco diferente. Tem chuva ainda para os estados do Maranhão, Piauí e Ceará, mas no restante do Nordeste, Bahia, Sergipe, Alagoas, são regiões com predomínio de tempo mais firme, algo que ajuda e favorece a evaporação da água que está no solo e o escoamento também das áreas que ainda estão alagadas. Lívia. Especialista em meteorologia, Maria Clara Sassá, que conversou conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, bom dia. Bom dia.